O metronidazol na rotina do tratamento de giardíase em cães. Você já fez uso também dessa droga? Com certeza você já se deparou no dia a dia com casos de giardíase. E estamos tendo algumas conversas na internet sobre o uso dessa droga, se ele causa desbiose, se não causa desbiose, qual seria o melhor tratamento possível. Eu gostaria de partilhar com vocês aqui um pouquinho, Vete, sobre como tratar giardíase em cães e se vale a pena ou não usar o metronidazol. Então eu quero te convidar para já deixar o seu like aqui para o canal, para dar uma força para o canal, se inscreva, nos acompanhe, deixe também o seu comentário aqui embaixo e vamos lá conversar sobre o metronidazol. Muito bem, então para falar sobre o metronidazol, eu gostaria de falar sobre a minha experiência clínica, porque eu vejo como muito importante a medicina baseada em evidência. Então, o que acontece no dia a dia, né? O que a gente consegue observar no dia a dia dos pacientes? Está tendo uma discussão na internet sobre o fato de que o metronidazol não é uma boa opção para giardia, porque ele causa disbiose. O que é a disbiose? A disbiose é aquela situação na qual há um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal, normalmente resultante ou de uma inflamação intestinal ou do uso de algum tipo de fármaco que seja nocivo às bactérias que são necessárias para um bom funcionamento do intestino, para uma boa absorção das substâncias, enfim. E há uma preocupação hoje muito grande com esse fator da disbiose, de que nós temos que tomar muitos cuidados com o antibiótico que nós utilizamos, com o período desse antibiótico, período de administração, não só antibióticos, mas também drogas como, por exemplo, antitumorais, porque causam um desequilíbrio considerável na flora intestinal, resultando em disbiose, o que pode levar o paciente a comprometimento leve ou um pouco mais agressivo imunológico, também a reações como alergias, diarreias, situações de inflamações intestinais. Muito bem, e nesta linha de discussão veio a discussão do metronidazol, se nós devemos ou não usar o metronidazol no tratamento da giardia, e eu pensei, bom, vou partilhar a minha experiência clínica. Então, não é aqui uma super revisão de literatura, não é aqui um estudo super aprofundado, mas sim experiência clínica de anos tratando pacientes, né, na clínica médica veterinária, tratando cães e tratando também cães com giardíase. Muito bem, eu uso o metronidazol, gosto do metronidazol, acredito que ele é uma droga bastante eficiente, né, e que dá um resultado muito bom em um curto período de tempo. O metronidazol, ele é uma droga, ele é um antibiótico, antimicrobiano e com capacidade de ser também efetivo no combate aos protozoários intestinais, e ele é bastante usado para giardia, né? Nós sabemos que a giardia duodenalis, né, um subtipo da giardia, ela afeta principalmente a região duodenal, ela vai causar aí no paciente um desconforto intestinal de moderado a severo, causando diarreia, podendo ter a esteatorreia, que é aquela diarreia com gordura, e vai, obviamente, afetar toda a parte de nutrição desse paciente. Vai tornar o processo intestinal mais dificultoso. Causa uma inflamação intestinal e isso leva a dor, desconforto, perda de peso, desidratação, enfim. Nós vamos acabar tendo um caso de inflamação importante no intestino. O metronidazol, ele é um bactericida com ação antiprotozoário que inclusive tem ação anti-inflamatória. A literatura cita o uso do metronidazol como ação anti-inflamatória para intestino. Ele tem uma ação muito boa, muito efetiva para a giardia. Tem trabalhos, alguns colegas questionando, dizendo que a eficácia dele é em torno de 60%. Eu vou dizer da minha rotina clínica, todos os pacientes que eu tratei com metronidazol foi obtido sucesso terapêutico. Claro que aquele paciente que é filhote, que nunca foi vermifugado ou cuja vermifugação está muito distante, ou conforme os hábitos daquele paciente, né? Aquele paciente que foi vermifugado, mas ele convive com muitos contactantes, com muitos outros cães, ele sai à rua, ele passeia em parques, ou seja,
Aquele paciente que está predisposto, né, que toma água da chuva, passeia em parque, toma água no lago, que a água é a principal fonte de contaminação para a giardíase, esse paciente ele é mais exposto à giardia do que um paciente de apartamento. Apesar de eu também ter visto já colegas relatando de pegar surtos em prédios, né, em função da contaminação da água e terem muitos cães de determinados condomínios, determinados prédios, edifícios com giardíase. Bom, dito isso, faça uma triagem, eu costumo fazer uma triagem dos hábitos do paciente e estabelecer o tratamento. Então, sim, os antiparasitários, como o febendazol, são interessantes de serem utilizados e são utilizados, sim, para o tratamento também da giardia, né? Mas eu não deixo de usar o metronidazol durante pelo menos 5 dias e tenho tido uma eficácia muito boa. Aí você poderia perguntar assim, poxa, Michele, mas e como é que fica a questão da disbiose? Bom, a gente sabe que o intestino ele tem uma capacidade de repor a flora intestinal. Então, nós temos que, em primeiro lugar, diminuir a inflamação desse intestino, tirar essa população de giardia dali, né, eliminar essa giardia que está causando a doença da giardíase, e aí depois promover, se necessário, e muitas vezes é necessário, uma reposição de flora intestinal. E para isso nós hoje contamos, inclusive na farmácia de manipulação veterinária, com a possibilidade de solicitar a manipulação de probióticos, que são aqueles medicamentos que contêm bactérias da flora intestinal normal dos cães. Então, após o tratamento, eu não costumo fazer junto, concomitante com o tratamento, por um princípio lógico de que se eu estou administrando um bactericida, eu não vou dar junto bactérias, ainda que elas sejam positivas, porque o bactericida não é inteligente, ele não sabe quais eu quero que sejam eliminadas e quais eu quero que fiquem lá, né? Então, eu após o tratamento, terminando o tratamento com antibiótico, dou um descanso de 1 dia e inicio o tratamento com o probiótico. Uma outra alternativa